Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre os princípios noéticos. Nesta aula, nós estaremos então respondendo algumas questões que foram levantadas já há algum tempo por alguns alunos e algumas pessoas interessadas nos temas relacionados à Torá. E várias perguntas me chegam, e várias sugestões, inclusive, e entre elas perguntas que têm a ver com a relação do monoteísmo com o ateísmo. As pessoas se questionam, devido ao ceticismo de várias pessoas, de outras pessoas, acerca da existência de Deus. E é um tema bastante polêmico, naturalmente que todos têm direito à sua forma de pensar. Isso é um direito que nos resguarda a Constituição Federal e, naturalmente, os direitos humanos. Portanto, esse estudo trata-se apenas de uma tentativa de ajuda e auxílio àquelas pessoas que têm buscado respostas para algumas questões deveras importantes. Eu penso que são realmente questões muito importantes que envolvem a vida de um monoteísta. Bom, é claro que por meio desse estudo nós não teremos a pretensão de provar empírica ou cientificamente a existência de Deus. Nem tampouco teremos a intenção ou a pretensão de provar que o mundo foi criado por sua vontade e que ele se dedica então a aperfeiçoar a cada dia a obra da sua criação. Nós sabemos que científica ou empiricamente isso é impossível de ser comprovado. Porém, sabemos que o contrário também é uma verdade. Não há como se comprovar a sua não existência. A utilização de métodos racionais para provar a existência ou a inexistência de Deus, na forma dos conhecidos métodos escolásticos da Idade Média, pode até impressionar alguns. No entanto, nós sabemos que essas provas têm sido questionadas ao longo dos séculos, desde os primórdios da filosofia moderna. Os argumentos a favor e contra são igualmente inconsistentes. Nós percebemos isso. O Ser Supremo, único, em quem Abraão e todos os seus descendentes expressaram a sua fé e serviço, desafia qualquer tentativa de prova racional. Muito obviamente, nós não estamos lidando com coisas tangíveis. Deus é infinito, o homem é finito. Não só fisicamente finito, mas também é limitado em suas faculdades intelectuais e as suas perspectivas são realmente limitadas. Ora, se Deus fosse parte deste quadro, do quadro dos 5 sentidos, se pudéssemos então percebê-lo pelos sentidos como Deus, ele poderia vir a ser algo ou alguém, porém, já estaria limitado, e não mais poderia ser chamado de Criador. Ele seria tudo menos Deus, quem ele é. Esse Deus, então, estaria limitado, reduzido até o finito, estaria alterado, e assim, claro, poderia sofrer também outras alterações, por meio de nós, seres humanos. Esse Deus já não seria único, e universal, mas seria apenas mais uma das divindades a quem os homens atribuíam poderes sobrenaturais. Então, e a quem os homens demonstraram submissão ao longo dos séculos. Se a prova da existência de Deus está além da nossa própria compreensão, por que então o homem sábio haveria de proclamar a sua fé em Deus com o mesmo fervor e intensidade que resulta do verdadeiro conhecimento do Eterno?
De um ponto de vista negativo, podemos supor que a negação da existência de Deus diminuiria ainda mais a credibilidade racional do homem. Se Deus não existe, devemos considerar que a marcha dos eventos neste mundo, com a precisão matemática que só agora nós podemos começar a apreciar, seria então o resultado de uma coincidência. E que o intrincado fenômeno da vida, desde a sua forma mais primitiva até o ser humano pleno, seria mero resultado do acaso. Certamente uma visão como essa exige uma fé cega em si mesma. Dar crédito à natureza pelo funcionamento preciso do universo e de todas as maravilhas da vida é usar um sinônimo de leis naturais, que por sua vez exigem uma explicação. O mistério permanece. Eu não hesito também em qualificar o ateísmo como uma forma de fé, que não difere muito de alguma outra forma de idolatria praticada pelo homem ao longo da sua história. Hoje em dia, o ateísmo é considerado muito sofisticado e adequado à nossa situação moderna. Mas o mesmo ocorreu, vejam bem, por exemplo, com o culto a Baal na antiguidade. O culto a Baal era altamente sofisticado, era prezado pela sociedade daquela época, era visto como algo bastante evoluído. O que é preciso saber, dado o surpreendente desenvolvimento científico atual, se é mais razoável supor a existência de Deus ou se é mais razoável negá-la. A maioria dos sábios judeus, antigos e modernos, nunca duvidou do grande racionalismo existente nos princípios básicos da fé judaica. Os estudiosos e os líderes religiosos judeus sempre mostraram grande sensibilidade às exigências da razão e sempre têm enfatizado o fato de que o judaísmo é, sim, uma fé racional. Embora seus livros sagrados contenham relatos, nós sabemos, de eventos considerados milagrosos ou sobrenaturais, o judaísmo sabe distinguir claramente entre eventos ou fatos que contradizem a razão e aqueles que estão um pouco acima da razão. Existe uma grande diferença entre os dois. Há muitos elementos da experiência humana que excedem o âmbito do conhecimento e estão, a princípio e até agora, além da compreensão do homem, podendo ser percebido apenas pelos sentidos, mas não apreendidos pela ciência. Nós não estamos diante, então, de uma teologia que contradiz claramente a razão. As premissas básicas da teologia judaica, que afirmam a existência de Deus, a realidade do seu ser, a criação do mundo em conformidade com a sua vontade, a revelação dessa vontade a Israel e à humanidade desde os tempos mais antigos até o seu clímax no Sinai e em outros momentos da história, mesmo quando eles estão todos no domínio do espiritual e dos processos desconhecidos, sendo assim ainda velados para nós, nenhum desses eventos pode ser classificado como contrário à razão. Como parte da religião judaica, razão e fé não são antagônicos, mas são pontos complementares. Cada item complementa as restrições do outro. E mesmo em relação aos relatos tidos como milagrosos, presentes nos testemunhos religiosos do povo judeu, é importante lembrar que os ensinamentos do judaísmo não confiam nisso. Os ensinamentos do povo judeu
não encontram respaldo em milagres apenas. Não se embasam em sinais. Não se embasam em fatos ou eventos ditos miraculosos. Os relatos tidos por miraculosos foram e ainda são meios de atingir determinados fins históricos ou para inspirar a confiança das pessoas. Porém, a verdade do relato da Torá não depende deles, que fique bem claro. O relato da Torá, tudo o que ela narra em termos de sabedoria judaica, não depende de fatos milagrosos. Mesmo que nenhum desses eventos tivesse de fato ocorrido, as verdades básicas da Torá ainda assim seriam as mesmas. Avaliações mais detidas nos fazem perceber que os relatos sobre eventos milagrosos na Torá podem nos mostrar que os mesmos ocorreram sem que as leis naturais tenham sido suspensas. Ou seja, as leis naturais não foram alteradas, ainda que para nós hoje em dia pareçam terem sido. Os escritos sagrados do povo judeu mencionam fatos científicos que só nos dias de hoje puderam ser completamente averiguados. O livro de Jó, por exemplo, diz que a terra repousa sobre o vazio, sobre o nada. Jó 26:7. No mesmo livro, menciona-se que as camadas inferiores do planeta são revolvidas como que pelo fogo. Capítulo 28:5. O profeta Isaías menciona o círculo da terra em 40:22. Esses conceitos de gravitação, leis da gravidade, o interior da terra superaquecido, como fogo, com fogo, a terra circular ou um globo, esses conceitos há milênios atrás pareceriam conceitos milagrosos para a população comum, pareceriam eventos ou conceitos sobrenaturais. Porque as pessoas, de uma forma geral, não pensavam assim, não entendiam dessa forma. Como explicar isso? Com o passar do tempo e o avanço do conhecimento científico, nós pudemos compreendê-los e comprová-los. Da mesma forma, os relatos que temos na Torá sobre eventos milagrosos ou potencialmente milagrosos poderão sim ser compreendidos por nós no seu devido tempo, com o avanço da ciência e da tecnologia. E a bem da verdade, muitos desses relatos já foram explicados de forma bastante lúcida e racional. Por meio de novas descobertas no meio acadêmico científico, tudo o que foi falado, o que foi citado aqui, foi comprovado. Então, no tempo futuro, é muito provável que esses eventos da Torá, relatados na Torá, como algo fantástico para nós ainda hoje, mais tarde venham a ser comprovados por métodos científicos, por experimentos científicos. O mesmo que ocorreu já no passado, como foi bem lembrado aqui. E no mais, nós temos que compreender que basicamente os relatos do Gênesis, o livro de Bereshit, devem ser vistos como midrashim, que são parábolas intencionalmente redigidas nesse estilo para nos transmitirem lições mais profundas do que a simples leitura superficial do texto poderia nos oferecer. Isso é bastante óbvio entre os intérpretes e grandes exegetas judeus. As primeiras palavras da Torá são:
Inicialmente Deus criou os céus e a terra. Este é o Deus do universo, aquele que criou todas as coisas. E logo adiante, no segundo livro da Torá, chamado Shemot, nós lemos: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Essas são as palavras de abertura dos 10 pronunciamentos na revelação histórica dada a Israel no Monte Sinai. O Deus universal é o mesmo Deus que deu a liberdade a Israel, tendo esta nação declarado a sua lealdade a ele, a esse Deus universal. O conceito judaico de Deus é um Deus que exige da humanidade um viver ético e justo. É um Deus universal, cuja soberania se estende por todo o mundo. Ainda que as orações judaicas usem a expressão Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Deus de Israel, isso não significa que Deus pertence somente aos judeus, ou a digamos, sendo um Deus restrito àquele povo, um Deus tribal. Por quê? Porque isso implicaria numa redução, numa limitação da soberania desse Deus universal, ou na admissão, provável admissão, de que existiriam outros deuses que velam pelas outras nações, o que contraria o próprio espírito do judaísmo e da crença monoteísta. Esse Deus criador, universal, aquele que criou, que formou e que fez todos os homens e todas as coisas indistintamente, é Deus de todos os povos, de todas as nações, de toda a terra. A criança que diz, meu pai, não está negando que este mesmo homem é também, naturalmente, pai dos seus irmãos e das suas irmãs. A razão pode ser definida como a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, que é o único definidor do ser humano. A razão permite identificar e operar conceitos em abstração, resolver problemas, encontrar coerência ou contradição entre eles, e assim descartar ou formar novos conceitos de uma forma ordenada e geralmente orientada para objetivos. Isto inclui então raciocinar, aprender, compreender, ponderar e julgar. O Rambam, o grande Maimônides, em sua obra Moreh HaNevuchim, o Helek Aleph, capítulo 1, ele diz que a imagem de Deus, ou Tselem Elohim, por meio da qual o homem foi criado, é exatamente a razão. No homem é a razão. Comprovamos que isso procede, pois pelo relato tradicional da criação do homem, não observamos no livro de Gênesis nenhum outro animal recebendo esta dádiva, além do próprio ser humano. O homem é capaz de reunir elementos abstratos em sua mente, de pensar sobre conceitos e deles tirar conclusões. Como resultado da razão, o mundo do ser humano foi construído, tendo sido moldado em conformidade com esse enorme e vasto potencial que é a capacidade racional. Foi a razão o alicerce da civilização humana, tal como hoje ela é. Todos os avanços científicos, tecnológicos, só foram possíveis ao homem a partir da sua observação da natureza e das suas conclusões tiradas dali, seguindo-se de aplicações de princípios por meio de cálculos abstratos que nos conduziram aos experimentos, fazendo com que nós pudéssemos evoluir até o clímax da nossa condição como seres pensantes e capazes de moldar o próprio mundo à sua imagem. Porém, como se processa a razão?
qual seria a sua quinta essência? Notáveis esforços da parte dos céticos são feitos na tentativa de construir argumentos em cima de certos atributos e qualidades humanas, referindo-se aos mesmos como meras obras do acaso, como meros acidentes ou reações ou processos físico-químicos. Nessa categoria, nós colocaríamos sentimentos como amor, ódio, nojo, alegria, etc. E os sentidos e a sua dinâmica, como a visão, olfato, tato, paladar e audição. Em suma, eles pensam nisso tudo como meras reações produzidas a partir de fenômenos físico-químicos perfeitamente explicáveis pela ciência moderna. Porém, nos recônditos da mente humana jaz aquilo que até o momento nenhum cético foi capaz de explicar. Como se processa a razão? Não é o que é a razão, como se processa a razão. É muito óbvio que a razão não pode ser explicada como mero fenômeno ou processo físico-químico. Todos sabem que nós estamos lidando aqui com algo tangível, que possa ser de alguma forma reproduzido em laboratório. A razão não pode ser apreendida, ela é intrínseca aos seres humanos. É afinal o que nos define como tais. A razão é o limite claro e muito bem definido, distinto entre nós, humanos, e o restante do reino animal. Igualmente ainda temos, ainda que nós tomemos o modelo evolutivo como verdadeiro, nós seremos confrontados ainda assim com uma escolha ciosa e criteriosa, única e singular do ser humano como portador desse dom. Ou seja, algo ou alguém escolheu o ser humano a dedo, numa escolha ciosa e criteriosa, numa escolha singular, única, para que fosse então portador desse dom chamado razão. A questão é, se tivesse isso sido obra do acaso, um acidente, esse acaso estaria organizado e seria muito pontual, muito preciso, para eleger sem nenhum critério uma única espécie em toda a vastidão do reino animal, para que então fosse concedido a capacidade racional. Mais uma vez, nós teríamos aqui uma verdadeira declaração ortodoxa de fé, paradoxalmente da parte de um cético. E ele teria que apostar apenas um contra um número quase infinito de possibilidades para que recebesse o dom racional. Porém, da vastidão do reino animal, apenas um. E esse acaso, então, foi muito pontual. Este acaso, esse acidente foi muito específico. Só aconteceu uma vez. Não acontece mais. Jamais aconteceu na história deste planeta. A razão é a marca indelével, que não pode ser apagada. É a mais distinta, na minha opinião, na minha modesta opinião, que somos criação, sim, de um ser inteligente e organizado. Citando Dorovot Halevavot, Deveres do Coração, entendemos que há três premissas que, quando comprovadas, demonstram que este mundo tem um Criador e que esse Criador o criou a partir do nada. A primeira premissa: coisa alguma pode fazer-se por si mesma. A segunda: princípios, causas são limitadas em número e, portanto, eles devem ter um primeiro princípio que não teve início antes deles. Qualquer coisa composta deve ter sido trazida à existência, não pode então ser eterna. Quando essas três premissas são estabelecidas, a inferência será, para aquele que entende como usá-las e conhecê-las, que o mundo tem um Criador que o criou a partir do nada, como vamos
tentar esclarecer com a ajuda dos céus. Todas as coisas que existem antes de não terem existido não podem escapar de duas possibilidades. Ou elas criaram a si mesmas, ou qualquer outra coisa as criou. Se criaram a si mesmas, então não podem escapar de duas possibilidades. Ou criaram-se antes de existirem, ou depois de existirem. Ambos os termos são impossíveis, porque caso supormos que elas criaram-se depois de existirem, então nada foi feito, uma vez que não era necessário fazer-se, porque já existiam antes de se fazer qualquer coisa. Se supormos que se fizeram, então, antes de existirem, naquela época eram efes ve efes, ou seja, absolutamente nada. E aquilo que é efes, em hebraico nada, não pode executar qualquer ação nem preparação, porque não tem potencial para a ação, pois nada não pode fazer nada. Portanto, é impossível que algo se faça de qualquer maneira. Os físicos modernos descobriram que partículas transitórias virtuais aparecem e desaparecem no espaço vazio em intervalos de tempo extremamente curtos. São as chamadas flutuações quânticas. Alguns ateus proeminentes afirmam que esta é uma refutação da premissa de que uma coisa não pode criar a si mesma, propondo que é possível que o universo simplesmente tenha aparecido do nada, sem ninguém tê-lo criado. O professor Stephen Hawking disse o seguinte: você entra em um mundo onde conjurar algo do nada é possível, pelo menos por um certo tempo. Isto porque, nesta escala, as partículas comportam-se de acordo com as leis da natureza que chamamos de mecânica quântica. E elas realmente podem aparecer de forma aleatória, permanecendo por algum tempo e depois desaparecendo novamente, para então reaparecerem em outro lugar. Outro exemplo, o professor Lawrence Krauss, um prestigiado astrofísico americano, com uma longa lista de best-sellers, afirma em sua obra O Universo do Nada: só as leis conhecidas da mecânica quântica e da relatividade podem produzir 400 bilhões de galáxias, cada uma contendo 100 bilhões de estrelas, e em seguida para além de que se transforma quando você aplica a mecânica quântica para a gravidade. O próprio espaço pode surgir do nada, assim como o tempo. Parece impossível, mas é completamente possível, diz o afamado professor. Primeiro de tudo, a mecânica quântica permite e até exige violações temporárias de conservação de energia. As partículas virtuais são uma consequência bem estabelecida e bem compreendidas da mecânica quântica. Não é algo, então, a partir do nada. Eles não são eventos sem causa no vácuo, mas sim propriedades do vácuo espaço-tempo. As partículas virtuais emprestam, por um período muito curto de tempo, a energia que já está disponível a partir de princípios de incerteza, de tempo, energia, e convertem as partículas virtuais com E igual a mc ao quadrado. Nem isso mesmo viola as leis da conservação, porque a energia cinética mais a massa de partícula inicial decadente e o produto final da degradação são iguais. Para fazer com que essas partículas virtuais no vácuo sejam reais, mais duradouras do que o tempo e incerteza permitam, há a necessidade de se adicionar energia. Assim, as alegações acima, ou anteriores, são extrapolações enganosas. Para resumir, um vácuo espaço-tempo regido pela mecânica quântica ainda é algo, é alguma coisa. Não é nada. Ele tem uma curvatura que varia em proporção a qualquer matéria e radiação que esteja presente, como foi postulado pela teoria da relatividade geral de Einstein, e confirmada por experimentos.
não pode haver nenhuma propriedade associada com o nada, pois isso seria então uma contradição. Como que o nada pode ter propriedades? Da mesma forma, só uma coisa ou um algo pode ter estados. E só uma coisa ou um algo pode ser descrito em termos de leis da física. O autor do Hovot HaLevavot já estava ciente, alerta em sua época, há muitos séculos atrás, contra esse tipo de afirmação absurda. Tanto que usou a expressão Efes ve Efes em sua obra, que é uma repetição do termo Efes, para que então passasse a ideia de absolutamente nada. Não apenas nada, mas absolutamente nada. Assim, não há como se descrever flutuações quânticas ou algo semelhante num inexistente espaço-tempo. A primeira premissa, que uma coisa não pode fazer a si mesma a partir do nada, como falamos, descreve exatamente isso. Se não existe um ambiente propício para a existência, ou seja, sem a existência de espaço-tempo, não há leis da física, absolutamente nada. Então, a partir dessas condições, coisa alguma poderia simplesmente surgir ou vir à existência por conta própria ou por acaso. A segunda premissa, não se pode ter uma regressão infinita de princípios não eternos. Isto significa que se você tem algo não eterno no presente, você não pode explicar a sua existência dizendo que isso foi efeito de alguma outra coisa não eterna, a sua causa, e que também por isso, por sua vez, foi efeito de outra coisa não eterna, que era a sua causa, indefinidamente, porque esta é uma tentativa de explicar que algo, no princípio, deu origem a si mesmo, a partir do nada. E como sabemos, pela primeira premissa que falamos, isso é absolutamente inviável. Da mesma forma, se você tem algo não eterno no presente, isto pode ser a causa de outra coisa que também não é eterna, e que poderia ser mais uma vez a causa de outra coisa que também não é eterna, mas nunca poderá ser a causa de algo que é eterno e que não pode durar para sempre. Tal cadeia de causas e efeitos sempre deve chegar a um fim. Caso contrário, será também uma tentativa de criar algo finito, a partir do nada, que é o infinito, o eterno. Então, a partir dessas duas premissas, deve haver somente um algo eterno, e somente um. A terceira premissa diz: qualquer coisa composta não pode ser eterna. Todas as coisas finitas são inerentemente compostas, o que exclui a possibilidade de que qualquer coisa física seja eterna, ou que ainda assim haja mais do que um ser eterno. Por séculos, a ciência pensava na matéria como composta ou fabricada por unidades mínimas chamadas átomos. Por muito tempo pensava-se que teríamos chegado então ao limite da matéria, onde prevalecia o conceito do átomo como algo que faria jus ao seu nome, no original grego, indivisível. Foi só em 1911, vejam, que tivemos notícia do núcleo atômico, formado por duas subpartículas, prótons e nêutrons. Percebeu-se daí que mesmo o átomo, que pensava-se ser a unidade básica elementar da matéria, percebeu-se então que ele era também subdividido. Foi só recentemente que a física começou a perceber e a confirmar cálculos que apontavam para algo além dessas unidades mínimas da matéria. Começávamos então naquela época a ouvir falar sobre outras ínfimas subpartículas atômicas, que na verdade formavam os prótons, os próprios prótons e nêutrons, denominadas quarks e leptons. E ainda que se pense que quarks e leptons poderiam ser partículas elementares, isso já tem sido contestado. Algumas evoluções do modelo padrão
lançaram a ideia de que os quarks, eles mesmos, e os leptons, teriam uma subestrutura ainda. Em outras palavras, esse modelo presume que as partículas elementares da matéria, no modelo padrão, são de fato partículas compostas, feitas de algo, de alguma outra coisa, de algum outro constituinte elementar, ainda indefinido. Tais ideias estão abertas para a fase de testes e experiências, e essas teorias estão severamente limitadas pela falta de dados. Em suma, a cada nova descoberta ou comprovação de certa teoria da física de partículas, mais percebemos acerca da natureza composta de tudo que existe. Desta forma, se algo composto não pode ser eterno, e tampouco poderia originar-se a si mesmo do nada, por não existir um ambiente propício para isso, tempo e espaço, segue-se que faz necessário que tenha sido originado primeiramente um ponto no nada, para que a existência pudesse vir a ser. Este ponto no nada reflete uma vontade, a vontade de criar, de engendrar o que existe agora. Nós chamamos esta vontade, de Ratzon, em hebraico, porque as fontes judaicas nos ensinam que o termo Ratzon está intimamente ligado à palavra Haaretz, que representa o mundo, a fisicalidade, a existência física. Esse desejo, Ratzon, é ordenado, coerente e ciosamente simétrico. Pois o que notamos a partir desse princípio criativo não é uma desordenação, um caos. Muito pelo contrário, percebemos uma espiral crescente de eventos evolutivos, onde a existência começa a se mostrar desde as ínfimas partículas subatômicas até as maiores estrelas, que começaram daí a se formar. A partir desse ambiente e a partir do nada infinito, é que os acidentes físicos começam então a tomar forma. E aparecem primeiramente os conceitos e então o ambiente é formado, reunindo condições para que as leis físicas surjam e comecem a tecer massa e matéria. O surgimento das bases elementares de tudo o que percebemos e tomamos como existente. Esta vontade única que engendra a criação chama-se Deus. Os céticos diriam que seria o acaso. Bem, se o acaso fosse assim tão organizado, tão simétrico, tão preciso, nos mais intrínsecos detalhes de tudo que existe, já não mais poderíamos chamá-lo de acaso, posto que o acaso é exatamente o oposto de tudo isso. Esse posicionamento dos céticos seria ainda assim uma espécie de crença. Porém, isso demanda mais fé do que mesmo um teísta conseguiria ter. De certa forma, concedendo a essa insistência dos céticos, poderíamos então ter descoberto um novo nome para Deus. Chame-no então de acaso, se assim desejarem. Muito obrigado a todos.